força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Pode Contar, histórias reais de sucesso do BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa, gravando de Florianópolis. E aí, deixar aqui meu agradecimento à diretora executiva Sidônia. Obrigada, Sidônia, por ser sempre givers do jeito que você é. Recebendo agora o Luan, para conversar com a gente um pouquinho sobre eventos também. Exatamente. Mas sobre BNI, como ele entrou, o que é o BNI na percepção desse membro. Então acompanhe a gente para mais um bate-papo. Luan, obrigada por ter aceito esse convite. É muito... Eu falo sempre para o Felipe, eu aprendo muito mais com quem passa por aqui do que eu ensino qualquer coisa, tá? Obrigada por vir aqui dividir com a gente esse seu conhecimento. Primeiramente, muito obrigado, então, pelo convite, né? É o meu primeiro podcast aqui participando e estou bem feliz de poder trocar esse papo também com vocês. Aí a gente tem uma perguntinha que a gente sempre faz, que eu tenho certeza que você já ouviu na reunião do BNI. Por que BNI? Por que BNI? Porque eu escolhi, no caso, entrar? Então, na verdade, a gente estava conversando entre os sócios ali do Indaiá, né? E comentaram comigo, tem esse negócio de network, convidaram a gente, mas a gente não tá muito afim de ir, não. Tu é mais... Gosta do comercial, Luan? Vai lá, tenta ver o que é isso aí. Aí eu fui numa reunião, né? Primeiro vi alguns vídeos para tentar entender o que é. Fiquei um pouco perdido, assim, né? Falei, mas vamos lá ver o que é. Mas quando eu cheguei lá, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção é que quando eu falei para as pessoas de onde eu era, as pessoas falavam, tá, de onde tu é? Eu falava, eu sou do Indaiá Eventos, né? Tá, mas o que é isso? Não, como assim você não sabe o que é o Indaiá Eventos, né? A gente é uma rede, a gente está em 5 cidades, temos 16 salões de eventos, né? Fazemos formatura, tudo. Não, nunca ouvi falar. Não, mas lá no Alto do Morro, bem lindo, né? Em Itapema, Floripa. Não, nunca vi. Eu falei, meu Deus, já fiquei ofendido, já. Falei, não, eu vou entrar aqui para todo mundo saber quem é o Indaiá, né? E daí eu fui entendendo como que o BNI funcionava, né? No final, muitos empresários começaram a lembrar, não, sei onde é, mas nunca fiz nada. Sim. Lá é um lugar de luxo, né? Daí eu falava, não, pessoal, não é bem assim também. A gente tem vários tipos de produtos, né? Que a gente consegue atender todo mundo. Então, a maneira como eu conheci foi mais ou menos assim. Foi uma indicação, né? Que me passaram e daí eu fui buscando para poder entrar. Eu não cheguei a entrar de primeira, porque eu confesso que eu vi tudo aquilo, eu achei muito estranho, assim, eu falei, meu Deus, mas 6:30 da manhã, esse negócio aqui, como é que vai ser, né? achei meio doido, assim. Mas daí depois eu fui entendendo, e uma das coisas que me chamou mais a atenção foi realmente esse quesito de poucas pessoas conhecer o Indaiá, né? Então eu falei, cara, é uma nova oportunidade de visibilidade para a empresa, né? Para mais pessoas conhecerem os nossos produtos. E também uma coisa que eu achei muito interessante é a questão da parceria de todo mundo, né? Todo mundo querendo se ajudar, todo mundo com uma energia boa, sabe? Sabe quando tu tá num lugar que tu sente que são pessoas do bem ali, que só tem gente boa e você sente que quer estar ali? Sim. Então foi a sensação que eu tive nas minhas primeiras reuniões. Então, certamente a sua equipe tem uma boa equipe de anfitriões. Com certeza. Hoje eu faço parte da equipe Compromisso, né? E na regional a gente é conhecido como a equipe mais simpática da região. Para você ter se sentido assim,
Os anfitriões fizeram um belíssimo trabalho. Com certeza. E aí foi bem engraçado que a gente agora está fazendo os fóruns com alguns temas, né? E um dos temas que a gente fez foi relacionado à Itália, né? Que são bons anfitriões também. Sim. E assim, todo mundo achou um arraso. Foi bem divertido, porque o nosso grupo tem essa carisma e tal. Então é bem bacana fazer parte de um grupo assim. E foi uma das coisas que mais me cativou a entrar mesmo. Dizem que as pessoas, elas podem esquecer muita coisa, né? Mas elas nunca se esquecem a forma com que se sentiram em algum lugar, né? Com certeza. Então, a gente fala muito sobre somos todos anfitriões. Com certeza. Né? Aqui fica o recado para os membros que nos escutam, né? Não é só o coordenador de anfitrião, somos todos anfitriões. Então, eu sempre fico nas reuniões da gente um pouco mais distante, porque eu fico olhando ao redor como que está se comportando aquele ambiente. E aí eu vejo, por exemplo, um convidado sozinho. Aí eu já encosto aqui no membro e falo, cola lá. E aí ele vai lá. Porque é isso, é fazer com que as pessoas se sintam acolhidas nesse ambiente, né? Sim. Essa é a ideia. Que bom que você foi para uma reunião e conseguiu ter essa percepção. A gente fala sobre valores dentro do BNI. A gente muitas vezes identifica que esses valores a gente já até carregava com a gente. Mas na primeira reunião que você foi, qual foi o valor que mais te chamou a atenção, Luan? Olha, eu acho que o valor que eu mais senti, assim, que a gente sempre fala ali, eu acho que tem muito a ver com a questão do reconhecimento, né? Tipo, ver as pessoas sendo reconhecidas. Só que até então, quando eu vi, né, a minha primeira reunião, tinha uma pessoa lá que ela tinha tido 250 mil de OPNF. Daí eu falei, nossa, esse cara conseguiu 250 mil reais, como é que ele conseguiu isso? Eu quero entrar nesse negócio, né? E daí depois eu fui entendendo que não é os 250 mil reais dele, Ele né? botou no bolso. Exatamente. Okay. Ele não botou no bolso. É 250 mil que ele ofereceu para outras pessoas. Então, Isso. até por isso que eu demorei um pouco para entrar. Eu participei de 3 reuniões. Na minha terceira, eu fiz a minha candidatura, né? E acabei entrando. Mas o que mais me chamou a atenção na primeira reunião foi isso. E completando, o que mais fez sentido para eu entrar no BNI foi o Givers. Que daí, né, tu entende que esse valor não é a pessoa que ganhou, mas sim que ela oportunizou para as outras. E daí você começa a olhar para essa pessoa de um jeito diferente. Tu fala assim, nossa, ele conseguiu fazer com que essa pessoa fechasse o negócio assim. Então, pô, eu vou falar com essa pessoa, porque talvez ele tenha uma referência para mim, talvez ele me deu algum direcionamento, alguma dica, enfim. Aí vai muito dessa questão da ambiência mesmo, de estar no meio ali dos tubarões e tu virar um tubarão também, né? Sim, sim. Quando o Luan fala sobre obrigado por negócio fechado, né? Que ela teve esse destaque de 250 mil, isso significa que ela gerou indicações, referências, que somadas deram 250 mil dentro do BNI. Ela não colocou isso no bolso, né? É aquilo em que ela conseguiu gerar de negócio para os outros. E aí é quando a gente vem com a máxima de que o BNI não é sobre a gente, é sobre os outros. Exatamente. Porque quando a gente é reconhecido porque a gente dá, né? Alguma coisa, e não por a gente ter recebido. Exatamente. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E até nos meus primeiros 1 a 1, né? Eu até ainda ficava meio perdido, assim, porque eu não entendia muito bem. E eu confesso, assim, que no meu primeiro 1 a 1 eu tentei vender meu produto, né? Fui ali e falei, o Indaiá é isso, Indaiá é aquilo, Indaiá. E depois, conforme a gente vai falando com as pessoas, né? Entendendo, tu vai entendendo que não, olha só, o Indaiá é isso aqui. Então, uma boa referência para mim é tu me indicar pessoas que querem casar, pessoas que querem fazer aniversário de 15 anos, ou alguma empresa corporativa que queira um salão de eventos para fazer eventos. Então, isso são boas referências para mim. O que é boa referência para ti? Porque eu quero também conseguir agregar para ti. E é uma coisa muito interessante, porque teve pessoas que eu consegui, né, fazer boas referências, e ela falava assim, Luan, agora a minha meta é conseguir achar um cliente para ti. Tu fechou esse cliente para mim, deu certo, agora eu vou conseguir um para ti. Espera um pouquinho que eu tenho tal, e já vai tentando ali, fazendo de tudo. E as coisas parece que vão acontecendo, né? Parece que é algo natural. Quando tu ajuda alguém, parece que isso vem em dobro, né? Eu tenho essa sensação, assim, na vida, né? Sim, e é normal, Luan, quando a gente entra no BNI, a gente tem essa ideia da venda, tá? Uhum. Isso é absolutamente normal. O que é que não é esperado? É que na hora que tu vai renovar, o teu pensamento ainda seja esse. Sim. Sabe? Sim. Mas você já antes disso, Sim. já conseguiu virar a chavinha, entendendo que eu me dou o melhor quando eu ajudo mais. Sim.
Porque na prática é isso que acontece dentro do BNI. Com certeza. E tu entender também que tu tem a solução que um público específico precisa, né? E que talvez aquela pessoa que esteja na tua frente, fazendo 1 a 1 contigo, ela não é a pessoa que precisa hoje da sua solução, mas ela conhece alguém que Sim. precisa. E ela não vai te referenciar muitas vezes numa reunião de 1 a 1, né? E então, tu entender que aos poucos tu vai criando essa confiança é muito interessante. Eu, dentro do BNI, quando eu entrei, eu acabei tendo um empurrãozinho um pouco mais forte, né? Porque a festa de 2 anos de um dos grupos iria acontecer no Indaiá. Só que eu levei meio que um ultimato, né? Tipo, olha só, a gente só vai fazer contigo se tu entrar pro grupo. Eles já estavam querendo me puxar, né? Daí eu falei, não, eu ia entrar de qualquer maneira, mas depois dessa, então eu vou entrar o quanto antes. Então, eu já acabei entrando e fechando o negócio, mas já teve amigos meus, nesses 6 meses que eu tô, um pouquinho mais de 6 meses, que nos primeiros 3 meses não fechou nada. sim. E agora, nesses últimos 3 meses agora do segundo trimestre, vamos dizer assim, o cara já pagou a candidatura, já... Sim. Então, assim, é ter também essa paciência, né? E entender que isso também é uma visibilidade, né? Que é como eu comentei contigo, no começo, quando eu entrei no Indaiá, eu acho que era o nosso principal ponto. É ser visível. O Indaiá Eventos, sim, eu sei, o Luan participa do BNI, ele faz reuniões lá, sei o que é o Indaiá. É isso aí. É isso aí, porque você vai colher frutos. Você pode não colher agora, mas você vai colher esses frutos da visibilidade, né? A gente sempre fala, visibilidade é bom, visibilidade pode ser ruim. Depende de como você faz as coisas, né? Exatamente. A gente, como diretor executivo, a gente fica nessa, né? De falar para o membro, quando o membro chega, né? Um membro novo, a gente sempre fala, se liga na hora de chegar, não sai antes do tempo. A forma com que você faz aqui dentro é a forma com que você faz lá fora. As pessoas estão olhando isso. Então, como é que você se comporta dentro da sua equipe? Com certeza. Isso vai fazer com que a sua credibilidade seja alcançada. Então, você tem visibilidade para gerar uma credibilidade, para poder gerar rentabilidade. Eu acredito que espaço de eventos, se tem uma rentabilidade mais fácil de ser alcançada, porque se já tem em outros lugares, as pessoas já ouviram falar, fica mais fácil de referenciar, Sim, com porque certeza. alguém já conhece, né? Mas me fala um pouquinho agora da Indaiá. Então, o Indaiá é um espaço de eventos, né? Hoje a gente tem em Florianópolis 2 unidades. Temos uma no Canto da Lagoa e uma no Mirante da Lagoa. E a matriz fica em Itapema, né? Na matriz são 5 salões. Então, é um complexo bem grande, né? Daí a gente tem também em Blumenau, é um castelo, literalmente um castelo. Então, se tiver alguma noiva, né, ou enfim, 15 anos, debutante que queira fazer a festa no castelo, a gente tem essa possibilidade, é bem bacana, fica em Blumenau. Aí temos em Balneário Camboriú, temos também em Joinville, Nova Veneza é um lugar mais campo, pertinho de Criciúma. Então, hoje a rede tem todas essas cidades e todas as cidades a gente tem um representante do BNI também. Olha que fantástico. Mas isso aconteceu antes de você entrar ou só depois que você entrou no BNI? Na verdade, foi só depois que eu entrei. Eu entrei, né? Daí a galera falou assim, e aí, Luan, o que é esse tal desse BNI? Eu falei, meu Deus, gente, a gente tem que botar todo mundo. A gente tem que botar mais gente, porque é visibilidade, entendeu? Tem muita gente ali que pode vir trazer mais negócios pra gente, né? E dentro do Indaiá, nesses últimos meses, né? A gente teve um crescimento muito alto. E esse crescimento é muito mais nos finais de semana. Dentro do BNI, a gente viu uma possibilidade muito grande de dias de semana. Sim. Então, por exemplo, o fórum, né? É um exemplo que sempre acontece dia de semana. O nosso grupo é toda quinta. Então, tem grupos toda quarta, grupos toda sexta. Sim. Então, hoje tem 2 grupos que fazem, né, o evento do BNI Ai, no que Indaiá, maravilha. que é o Lendários, que é um grupo que está Sim, já estou sabendo da história. Exato, em lançamento. E também o grupo Decolar. Então, são 2 grupos que já fazem no Indaiá. Então, são dias de semana, né? Então, para nós, acaba Sim, girando. Você não fazia nada naquele horário. Exatamente. 6:30 da manhã de uma terça-feira. Exatamente. Então, são espaços que a gente consegue estar aproveitando, né? E gerando mais, né, visibilidade. Porque hoje, eu acredito que o maior diferencial do BNI é exatamente essa questão de visibilidade, né? Imagina, eu, Luan, dentro do meu grupo, falando sobre o Indaiá, eu já ganho visibilidade. Fazendo os eventos de outros grupos no meu espaço, eu ainda ganho mais visibilidade ainda. Sim. Então, hoje, para o Indaiá, realmente faz muito sentido. Sim, você imagina, cerca de 50, 60, 80 empresários toda semana dentro do teu espaço. Com certeza. Hoje o Lendários ele tá com 80, 90, mais ou menos. Isso. Fora o Decolar, né? Que tá entre 40 pessoas. Fora os convidados que vêm. Então,
Imagina a quantidade de gente que tem dentro do teu espaço, Sim, né? Conhecendo o teu espaço, vivenciando o teu espaço. com certeza. Muito legal. E hoje o Indaiá, ele entrega todo o serviço na parte de eventos, né? A gente costuma falar que 80% do teu evento a gente consegue deixar ele pronto. Então, a única coisa que o Indaiá, ele não tem é a parte, vamos dizer assim, fotógrafo, DJ, né? A parte floral, mas todo o restante, estrutura, garçom, atendimento, comida, decoração, tudo a gente entrega. Então, é um espaço onde você consegue fechar, às vezes, com 2 pessoas. Você fecha com o Indaiá, fecha com alguém da nossa lista de fornecedores e pronto. E uma coisa também muito interessante do Indaiá é que a gente tem essa lista, né, de fornecedores, que é os nossos parceiros. E faz todo sentido com o BNI, que, né, são todos fornecedores também parceiros, empresários. Então, hoje, dentro da minha lista, tem muitas pessoas do próprio BNI por conta desse nosso relacionamento, por conta dessa confiança que a gente vai agregando e vendo, né? Vendo que dentro do BNI tem empresas muito boas, né, que prestam um excelente trabalho também e estão junto com a gente. Você sabe que a gente fazia isso quando membro, né? A gente sempre olhava no Connect o serviço que a gente precisava. Exemplo, preciso comprar ovo de Páscoa para as professoras da escola, né? 5 filhos, muitos ovos de Páscoa. E aí eu olhava lá no Connect, via se tinha testemunho. Encontrei uma menina lá de São Paulo que até esse ano ela saiu agora do BNI, porque ela vai ter neném. Ela deve ter saído esse mês. Mas ela fez até agora. Então, eu encontrei ela no Connect e contratei ela para ela fazer. Então, todo ano ela fazia, tipo, Dia dos Professores, Páscoa, Natal. Em média, 50 ovos de Páscoa, 40, por aí, lembrancinhas. Era mais ou menos isso. Mas é a segurança que você tem quando você procura dentro da rede. Com certeza, com certeza. E eu, assim, hoje eu tô como coordenador de performance do nosso grupo, né? E os meus primeiros meses ali eu não conseguia chegar em 100%. Por quê? Meu segundo dia, atrasei. Não sabia que o atraso pesava tanto, né? 6 meses para sair o atraso. Aí eu pensei, meu Deus, eu nunca mais vou atrasar nada na minha vida, né? Enfim, foi um caso isolado. E daí eu pensei, não, mas como é que eu posso fazer para recuperar o quanto antes? Eu fiquei em 97 os 3 últimos meses. E uma das coisas que eu vi bastante nessa questão de números ali, né? De como chegar, é que são pequenas coisas que você faz que você consegue trazer mais resultado, que nem tu comentou, vou buscar ovos de Páscoa. Os meus primeiros 2, 3 meses, eu ia fazendo as coisas e eu não lembrava das pessoas do BNI. Eu ia fazendo, aí teve um dia que eu parei e falei assim, cara, eu quero pintar minha casa, mas tem um amigo meu que trabalha dentro, por que eu nunca fiz um orçamento com ele? Aí eu comecei, e daí agora tu trouxe esse exemplo, me fez lembrar. Eu fechei negócio com uma pessoa de São Paulo para os materiais escolares da minha filha. Mandei uma mensagem, fiz uma cotação, mais barato do que se eu fosse comprar em Floripa. O cara de São Paulo conseguiu me entregar e, enfim, hoje ele atende as minhas 2 filhas, então eu sempre compro dele. Então, é muito interessante tu ver que dentro do BNI, além dessa questão da visibilidade, é um benefício muito grande você ter uma gama de fornecedores. Então, eu como um salão de eventos, às vezes eu falo assim, pessoal, eu preciso de alguém que mexa com tal equipamento. Olha só. É na hora. Connect. É na hora. Sim. Na hora, tu já tem na palma da tua mão ali a pessoa que vai te ajudar a resolver, sabe? E olha, quando não tiver, com certeza tem alguém ali que tá no grupo que vai saber. Que vai te ajudar. Vai te referenciar. Vai te ajudar. Então, assim, nem tudo é sobre valor, nem tudo é sobre fechar negócio. Tem coisas que não tem preço, entendeu? Não dá para mensurar. Não dá para mensurar. Isso. Se fosse alguma outra... Se eu não tivesse, por exemplo, eu ia ter que ir lá no Google, pesquisar uma pessoa, não sei se a pessoa é boa ou não é. Isso. Quem vai validar. Exatamente. Né? Então, ali, dentro do BNI, a gente tem essa vantagem, né? Eu costumo dizer que é um atalho, né? Tipo, preciso de fornecedor tal, vou aqui no meu atalho. Aqui é bem mais rápido, as pessoas já me indicam. E, automaticamente, tu acaba fortalecendo ainda mais o teu grupo e as coisas vão acontecendo cada vez mais. Eu gosto de olhar no Connect se tem testemunho. Eu adoro olhar, porque para mim testemunho valida. Esse caso da menina do ovo de Páscoa, ela tinha testemunho. Então, esse testemunho, para mim, quando eu li lá, validou. E aí eu disse, caraca, vou pedir para ela. Peguei o WhatsApp, chamei, pronto, me identifiquei, ela me respondeu. E as pessoas, quando estão vivendo fora do BNI, elas não entendem como que isso acontece, né? Como que você se apresenta para alguém como sendo do BNI e a pessoa prontamente te responde. É isso que acontece. Sim. Né? O Fábio Torres, ele é diretor executivo de Sorocaba e Guarulhos. E ele fala assim, por que você não viaja com o seu PIN quando você está viajando? Está no aeroporto, você tem que estar com o PIN. Ele fala, porque às vezes isso aqui pode te ajudar. E aí ele conta histórias em que ele viveu situações que o PIN ajudou.
Porque a pessoa viu que ele estava usando um PIN do BNI e disse, você é do BNI? Aí o Fábio fala, sim, sou. E aí o outro faz, então, pode deixar que eu faço aqui, eu te ajudo aqui. Que legal. Porque minha esposa já foi do BNI, alguma coisa assim. Que legal. Sabe? Então, o testemunho, para quem tem testemunho, né? Você que é membro do BNI, você tem testemunho para dar, primeiro, coloca no Connect, depois agenda na reunião para fazer esse testemunho para o outro, né? E não tem coisa mais boa do que tu receber um testemunho, É né? bom, né? Eu recebi uns 2 ou 3 agora, recentemente, e, meu Deus, é muito gratificante, né? Então, é muito bacana tu ver que teu trabalho é reconhecido, que tu vê que tu tá fazendo a coisa certa. E eu já também tive a oportunidade de fazer testemunho para outras Sim. pessoas e também é muito gratificante, né? Tu poder ver o olhar da pessoa, tipo, feliz daquilo. Então, realmente uma recomendação muito bacana para todos. Sempre tá valorizando isso, A gente estreita laços, né? com certeza. Quando a gente faz isso. Me fala um pouquinho agora da coordenação de performance. Então, baseado nisso que eu te falei, por conta de eu sempre tentar chegar no 100 ali por conta desse meu pequeno atraso, é onde eu comecei a entender um pouco mais os números, né? Hoje, o meu cargo ele é mais estratégico, então eu já tenho essa facilidade, né? Eu já fico buscando dado o tempo todo para tentar analisar e ver pontos de melhoria. Então, dentro do BNI, para mim, foi uma coisa muito bacana que quando me ofereceram, eu falei, nossa, tem tudo a ver comigo, com certeza eu quero. E muito por conta dessa questão do número e fazer essa análise. E muitas vezes das pessoas não entenderem que é o básico. Assim, ó, é muito pouco para conseguir chegar nos 100 pontos. Eu vejo assim, nossa, o BNI, se ele quisesse, ele poderia ser muito mais criterioso para, nossa, o cara ter 100, né? Mas não, se tu fizer o básico, as coisas agem naturalmente. Feijão com arroz bem feito? Feijão com arroz bem feito é 100 Isso. pontos. É assim, é igual 100 pontos. Então, por exemplo, vai pesquisar alguma empresa no Google, pesquisa no Connect. Pronto, ali tu já garantiu assim, ó, 90% da fórmula do sucesso, porque com certeza de tudo que tu pesquisa no dia a dia, teve uma vez, eu lembro dessa história, eu acho muito engraçado, que foi a minha virada de chave. Eu tava meio mal no semáforo, a única coisa que eu precisava era de OpenF, era a única coisa que eu precisava, e faltava pouco, tipo R$500, assim, um negócio pequeno. Aí beleza, daí eu saí da reunião do BNI e falei, cara, tô quase, né, pra chegar ali, pra bater. Cheguei na casa da minha sogra falou, nossa, que dor nas costas e tal. Eu falei, que pena, né, sogra, não sei o quê. E no pitch do dia, a moça tinha falado assim, meu pedido de referência é, quem tem dor nas costas? É a fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Né? Aí eu cheguei pra minha sogra e falei, sogra, o que tu tem? Ela falou, eu tenho dor nas costas. Eu falei, eu tenho a solução. Olha, tá aqui o contato dessa pessoa, tu pode entrar com ela. Luan, mas tu conhece, ela é boa? Eu falei, eu te super indico, eu tenho certeza. Resumo, a minha sogra fechou um pacote de 6 meses, indicou a mãe dela, fechou outro pacote de 6 meses e mais 2 amigas. Olha só. Gerou o PNF de tudo isso, o que faltava só 500 pila já estava sobrando. Eu achei que a minha sogra ia fazer uma sessão e nunca mais ia ir. E no final, ela adorou e até hoje ela visita essa pessoa. Então, quando tu vira essa chave, tudo acontece, sabe? É isso. Eu acho que é muito da gente praticar a escuta atenta, né? Com certeza. A gente... em todos os lugares, não só na reunião, como depois fora da reunião, né? Então, você está ali na reunião, você tem, né, o aparato de anotar, joia, né? Não vai precisar decorar tudo aquilo ali que todo mundo está pedindo. Mas a escuta atenta no que ele resolve, não só no que ele está pedindo. Exatamente. Né, de referência. E depois, quando você sai da reunião, novamente a escuta atenta. Exatamente, para não perder uma oportunidade dessa. Com certeza, com certeza. E tem muito a ver também com a questão, eu acho que de se dedicar também um pouco, né? Todas as vezes, assim, que eu peguei a minha lista de pedido de referência, que eu também sempre anoto, e eu falo assim, cara, quero fazer pelo menos umas 10 referências. Cara, tu senta ali, 10, 15 minutinhos, tu consegue 20, 30. Porque a gente conhece muita gente. Se a gente se esforça só um pouquinho, a gente consegue. Tem pessoas que falam assim, o meu pedido de referência é o seu amigo que precisa de tal coisa. Poxa... Olha só. É muito simples, então é só querer, né? É só, se dedicar um pouquinho. Então, eu acho que tem muito a ver com isso também, sabe? Às vezes eu vejo membro fazendo assim, meu pedido de referência de semana é o seu contador. Como que essa pessoa não bomba de referência? Exatamente. Porque todo mundo tem contador para Exatamente. passar, né? Então, Exatamente. eu acho que é um pouco do treino, boa vontade, Sim. né? Você não adianta, e eu falei isso recentemente numa equipe, não adianta vocês anotarem tudo, dobrar o papel e só abrir semana que vem. Exatamente. Vocês precisam ter o costume, o hábito, né, de sair da reunião, dar uma olhada ali, porque tá tudo fresco. Com certeza. Né? Eu falei, quando eu era membro, o que é que eu fazia?
quando eu escutava os pedidos de referência, eu ia colocando bolinha do lado das pessoas que eu sabia que eu poderia ajudar. Logicamente que eu não ia falar logo com elas, porque eu preciso primeiro falar com Aquecer, né? a outra pessoa. Mas eu já botava bolinha. Quando eu pegava o carro, eu já ia no Viva Voz, ligando para quem eu achava que eu podia conectar. E eu ia falando e dirigindo. Quando eu chegava no escritório, eu já tinha referências. Já estava pronto. Para dar. Então, eu já fazia isso no primeiro intervalo que eu tivesse, eu já passava essas conexões. Então, era muito... Eu acho que o membro, ele precisa se organizar nos pensamentos, nas atitudes. Em como que ele vai fazer para tirar o melhor proveito da afiliação dele. Com certeza. Né? E aí, isso eu acho que o primeiro passo é a organização. Com certeza. Eu gosto muito de uma frase, né, que é a seguinte, é onde a energia está que o resultado aparece. Então, se tu colocar um pouquinho de energia, tu vai ter resultado. O problema é quando tu não bota energia e quer que de algum jeito aquilo dê certo, né? E eu acho que tem muito a ver com essa questão de parar 10 minutinhos muitas vezes para pegar as referências, é tu entender que se eu consigo uma referência para ti, tu vai ficar grata. E como é que tu vai me retribuir? Pô, mas será que eu não tenho ninguém que vai querer fazer algum tipo de evento esse ano? Será que... Olha, talvez eu até tenha, vou passar esse daqui. E muitas vezes nesse aí é trabalho comercial, daí a nossa equipe entra e, né, daí é com a gente. O que a gente precisa realmente é do interesse de alguém. Da indicação, exatamente. A gente tem um estudo que fala que uma indicação é 87% do negócio fechado. Exato, eu acredito muito nisso. Nisso. Uhum. E aí eu faço a seguinte reflexão, o que é que você anda fazendo das suas indicações? Exatamente. Porque receber e não responder... Aí não adianta, né? Também não vai adiantar, não adianta chover no molhado. Exatamente. Se você recebe uma indicação, caraca, a indicação é 87% do negócio fechado. Então, se você recebe a indicação, como que de pronto você não atende esse orçamento, sabe? Às vezes, porque a gente, como acompanha muitos membros, a gente tem os relatos, né, de que o membro demora a responder e a gente tem relato que o membro nunca respondeu. E o negócio estava fechado e ele não sabia. Ou às vezes não acredita, né? Esse contato aqui não vai dar, né? Não vou nem perder tempo, né? Então, eu acho que é muito sobre fazer dessa forma, né? Buscar, procurar, estar sempre com a escuta atenta para não só referenciar, como também para responder as referências que recebe. Sim. Né? Com certeza. Voltando à performance, me fala como é que você está lidando com essa coordenação. Como é que você desempenha? Porque como é de regional para regional, se você também faz a leitura do semáforo e vai falando de membro com membro, é dessa forma também? Então, aqui eu tô, como eu comentei contigo, né? Há mais ou menos uns 6 meses. Sempre foi um coordenador de performance. Dessa vez, agora é 2. E daí, como é que a gente fez essa divisão, né? Ele já tá bem mais tempo do que eu, acho que é o 3º ano dele no BNI. E eu falei, cara, vamos se dividir assim, ó. Eu pego os pares, tu pega os ímpares, da ficha. Tá. Então, daí a gente dividiu assim. Daí eu falei mas tem um detalhe. A gente vai fazer uma competição. O meu lado e o teu lado. Vamos ver quem sobe mais. Quem sobe mais. Vamos semáforo. Levar para outro nível, exatamente. Então, a gente faz essa brincadeira, né? Quando tem as apresentações ali no começo da reunião sobre o que a gente faz. Às vezes eu falo, às vezes ele fala. Às vezes a gente brinca com isso. Hoje a minha equipe tá mais alta e tal. Então, hoje é assim que a gente se divide. Daí eu entro em contato com as pessoas, vamos dizer assim, da minha lista. E vou tentando ajudar, tentando orientar, né? Tentando ver como que ela pode alcançar. E assim, sendo honesto, 99% de todos eles que a gente conversa é porque não entendeu o número. Ele não entendeu como funciona. Porque quando entende, assim, tava no amarelo, já sobe pro verde. O verde é muito fácil, né? Sim. Aí os 100 pontos mesmo é só a questão de dedicação, na minha opinião, né? Sim. Não vai ser tão fácil quanto chegar no verde, Exato, né? Exatamente. Porque o verde é assim, tu não se atrasa, tu né? Não fica mandando muito substituto, chega lá no horário, dá tudo certo, né? Então, as demais coisas que daí, sim, tem um esforço maior, né? Mais referências, o OpenF é a única coisa que trava muitas vezes o OpenF. Quando eles falam assim pra mim, não, mas é muito difícil trazer convidado, eu falo, não é possível. Não tem como. O convidado... Pensa comigo, daí eu vou tentando orientar, né? Sim. Olha só, quantas pessoas tu conhece? Quantas pessoas dessas que tu conhece é empreendedora? Quantas pessoas que têm a possibilidade? Elas não podem visitar no dia da tua apresentação. Elas não iriam vir te ver apresentar? Meu Deus, dia da apresentação ele já mata o mês ali, né? Então já fica ali no semáforo já. Fica.
Por 6 meses, Por se ele 6 quiser. meses, entendeu? É. Então, é muito do entender. Então é assim. Eu posso trazer meu esposo? Sim. Ele conta como visitante? Claro, Sim, conta. sim. Então é muito do entender o número, né? Então, se a pessoa entra e já entende essa questão dos números, E assim, outra coisa, as pessoas olharem o semáforo. Porque às vezes elas só olham o semáforo comigo. E daí também não adianta, porque daí... Tipo, a pessoa também tem que querer um pouquinho. Eu falo, não, vamos fazer o seguinte, a tua tarefa de casa é fazer Sim. isso aqui e ainda dar uma olhadinha nas próximas semanas e ver se tá subindo, né? E daí as pessoas começam, Luan, tô subindo aqui, deu certo. É bom, né? Não, é muito legal. É As legal pessoas demais. se empolgam, né? Luan, obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite. Foi maravilhoso Obrigado. trocar aqui essa experiência com você. Eu espero vê-lo em breve. Muito obrigado. Quem sabe um dia visitar vocês lá, né? Olá, vá sim, por favor. Obrigada, Obrigado. Luan. Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha. Se você acredita que esse podcast pode fazer diferença na vida de alguém, envia para ele também, para que ele possa conhecer um pouquinho do BNI. Mais uma vez, muito obrigada, Sidônia, por ter cedido os seus membros para que isso aqui pudesse acontecer. Muito obrigada a todos, até o próximo episódio.